Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Grind SMC. Dessa vez vamos resolver o exercício 2, Add Two Numbers. É um exercício de nível médio, onde basicamente a gente recebe duas listas encadeadas e deve retornar a soma dos números que elas representam, também em forma de lista encadeada. O ponto é que o exercício dá pra gente que os nós têm como valor limitados de 0 a 9, primeira coisa. E segunda coisa é que eles estão em ordem reversa. Ou seja, o número 342 ele é representado pelo nó 2, que é ligado ao nó 4, que é ligado ao nó 3. Percebam que está ao contrário, né? Então, 342 vira 243. A mesma coisa com o número 465, que acaba virando 564, né? Seguindo essa ordem. E aí a resposta também precisa se retornar nessa ordem, uma ordem inversa. Então, a resposta dessa soma seria 807. Então, a resposta retornada é uma lista encadeada, começando com 7, depois indo para 0 e depois para 8. Perfeito. Para resolver esse exercício, a gente precisa entender o primeiro porquê que as listas encadeadas estão em ordem reversa. E na verdade, o exercício faz isso para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque é a mesma coisa da gente fazer uma conta na mão, por exemplo. O ser humano faz contas assim, quando a gente aprende no ensino fundamental. Tipo, quando a gente vai fazer uma soma, o que a gente faz? A gente pega, né, os números, então 465 somado com 342, a gente começa pela unidade de medida da unidade, que é ó, pá. Depois a gente vai para a dezena e depois para a centena. Normal, é bem padrão de ensino fundamental mesmo. Certo. E então, e é por isso que os nós eles são apresentados para a gente de maneira ao contrário. Porque a gente vai fazer a conta desse jeito mesmo, percebam. Olha, 5 mais 2 é 7. Perfeito. Já é o valor, né, do primeiro nó de resposta. Eu vou até copiar essa imagem. Já é o valor do primeiro nó de resposta, né? Bem aqui. Ótimo. Próximo. 6 mais 4. Cara, 6 mais 4 é igual a 10. Só que a gente sabe que está limitado de 0 a 9, né? Como também é nessas contas de soma, né? Então aqui ficaria 0 e aqui teria esse empresta 1. E esse empresta 1, a gente chama, tanto quando a gente aprende sobre lógica digital, sistemas digitais aqui no ICMC, mas a gente chama isso aqui de carry, né? Então, esse valor aqui é o nosso carry. Por que é o nosso carry, né? Porque aqui, como tá limitado de 0 a 9, eu vou ter que emprestar 1 para ir para a unidade das centenas. E daí eu pego o meu carry e somo com o resto. Então, 1 mais 4 dá 5, mais 3 dá 8, que é basicamente o nosso nó final. É isso. Essa é a simulação que a gente precisa fazer. Agora é só aplicar isso de uma forma algorítmica, usando listas encadeadas, que é o que a gente vai fazer em código agora. Beleza. Então, eu primeiro vou criar um node dummy, né? Só para ficar mais fácil da gente fazer o código, né? Onde vai começar com 0. Ótimo. Vou criar um carry, né? Que também é o nosso carry inicial, que vai começar com 0, porque nessa última posição aqui o carry vale 0, né? A gente não tem nada emprestando, né? Para ele, porque, enfim, são as unidades. E aí eu vou fazer um outro nó, o meu current, né? Que ele vai ter o valor de dummy, né? Ele vai apontar para dummy. Perfeito. Daí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while, né? Um enquanto o meu L1 não for none, ou o meu L2 não for none, ou o meu carry não for zero, né? Perfeito. Soma normal, até aí tudo bem, né? Então, caso, por exemplo, se meu carry, se mesmo eu terminando, né, tudo, ainda sobrasse um carry, o carry seria meu novo número, né, à esquerda. Ótimo. Perfeito. While L1 or L2 or carry. Certo. Daí eu vou fazer o meu valor de L1 ser igual
a L1.vol, né? Se o L1 existir. Se não, eu faço ele ser zero. Ou seja, por exemplo, num caso onde eu tenha, é, tipo, 555 mais 22, né? Supondo que esse aqui é o meu L1, né? Percebam que mesmo que se o L1 não existir para fazer essa soma aqui, eu só simplesmente coloco ele como um valor de zero. Aí eu consigo somar com zero e tá tranquilo. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa com o meu outro valor. Então, L2 vai ser igual a L2.val se existir L2. Se não, vai valer zero. Ótimo. Aí o meu total ele vai ser igual ao meu valor de L1 mais o meu valor de L2 mais o meu carry, né, que é o número que eu estou emprestando. E por enquanto, nessa primeira iteração aqui, é zero. Ótimo. Aí agora, como que eu calculo o meu carry? O meu carry, ele é o resto da divisão do meu total por 10, né? A divisão inteira por 10. Por quê? Porque a gente tá trabalhando com um sistema decimal. Então, por exemplo, no caso do número 12. No caso do número 12, se eu dividir ele por 10, né? É, por divisão inteira, o resto, dividindo por divisão inteira, né? O resultado dessa divisão aqui vai ser 2. Não, minto, desculpa. O resultado dessa divisão aqui vai ser 1. E o resto dessa divisão aqui vai ser 2, né? A partir daqui eu teria que fazer números com vírgula. E isso é exatamente o carry. Isso aqui é exatamente o vai 1, né? Do próximo valor. E é por isso que eu faço essa divisão por 10, inteira por 10. Ótimo. E daí eu só preciso fazer o meu current.next, né? O meu próximo valor de current é ser igual a um nó, então a um list node, que tenha como valor o resto da minha divisão, né, por 10. Por quê? Porque é o que eu falei. O resto da divisão, por exemplo, se nesse caso é 2, é o que vai ficar, é o que vai sobrar, né? E o que vai ir pro próximo, pro carry é 1. Deixa eu pegar um outro exemplo melhor. É, aqui, se eu pegasse o resultado 10, né? Dividisse por 10, o resto da divisão, o valor seria 1 e o resto da divisão seria zero. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Esse aqui é o resto da divisão, que é o total. E esse aqui é o valor da divisão inteira, que é 1, que é o meu carry. E é por isso que funciona. Então, esse esquema de divisão vai sempre funcionar. Ótimo. Legal. Aí agora eu tenho o meu current next, ok. Agora eu só faço o meu current atual ser igual ao meu current next, para ele apontar para o próximo, né, da minha lista. E daí eu faço um se o meu L1 existir ainda, eu faço meu L1 ser o L1.next, para apontar para o próximo elemento. Daí, se o meu L2 existir ainda, eu faço meu L2 apontar para o próximo elemento também, né, seguindo essa estrutura aqui padrão. Então, ponto val pega o valor, ponto next eu aponto para o próximo elemento aqui que está apontando na setinha. Aí no final, depois de tudo isso, eu só preciso dar um return no meu dummy lá inicial que eu fiz, porque o meu current eu acabei perdendo, né? Ele, porque eu fui atualizando. Ponto next, que é exatamente o meu a primeira vez, né, que eu faço o meu dummy com esse valor de zero, eu já faço um current.next com o valor do primeiro elemento mesmo que eu tô adicionando, né, no meu resultado. Então, eu dou um return no dummy.next. Se der submit nisso aqui, deu erro. Vamos ver qual foi o erro. L1, L2, linha 7. Ah, tá. É... Submit de novo. Perfeito. O código foi aceito.
Só para deixar registrado, a complexidade de tempo desse código, ela vai ser o máximo, né, entre o tamanho de L1, que eu vou chamar de M, e o tamanho de L2, que eu vou chamar de N. Porque eu vou percorrer o máximo entre esses dois em complexidade de tempo, né? E de espaço, vai ser O de 1, né? Porque eu não uso espaço extra, eu só uso espaço extra para retornar a nossa solução, né? Se a gente contar esse espaço extra que eu retorno na solução, que é a lista que ele pede, aí seria também o máximo entre N e M, só que teria o mais um. Se eu somar 500 mais 501, né? Se eu somar esses dois valores, vai dar 1001, né? E aí vocês percebam que tem uma casa a mais, né? Por conta do carry. Logo, se tem uma casa a mais, seria o máximo entre N, né? O máximo, o nosso Big O seria o max entre M e N, né? Mais um. Só que esse mais um é ínfimo, né? Então, no final, fica só o max entre M e N. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, por favor, comentem aqui embaixo. É um exercício que é bem tranquilo, mas se você não está familiarizado com o conceito de carry, esse tipo de coisa, pelo menos não do jeito que foi mencionado, claro, por favor, fique à vontade para falar nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e vem para o CMC.